gente! Está começando mais um episódio do podcast Conteúdo Aberto, o podcast oficial da FTD Educação. Meu nome é Julie Baptista e eu sou a anfitriã desse papo hoje e gostaria, antes de mais nada, de fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher negra com os cabelos cacheados, de luzes, estou com uma camisa laranja, uma calça preta e um sapato preto. Aproveito também para fazer a descrição do nosso cenário. Estamos aqui com uma parede cinza. Ao centro temos um painel de LED escrito Podcast Conteúdo Aberto por FTD Educação, com as fotos dos nossos convidados até o momento. E vamos falar do tema de hoje, que é um tema super importante que ressoa nas escolas, nas bibliotecas e principalmente precisa ressoar em cada um de nós e ser incentivado cada vez mais cedo. Vamos falar sobre ler, escrever e existir. Qual é o papel da literatura na educação? E para isso eu tenho o prazer de receber aqui duas escritoras que eu admiro muito. Está sendo uma honra conversar com elas. Bianca Santana e Januária Alves, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, a FTD Educação, minha editora, e eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, de óculos de aros redondos, estou com uma blusa de lã de gola rolê, uma saia verde e uma bota preta. Muito obrigada, também estou muito feliz por estar aqui. Eu sou uma mulher negra de pele clara, uso um cabelo black power, tenho uma blusa azul, uma saia jeans e uma bota preta. Gente, sejam muito bem-vindas mais uma vez. É muito bacana a gente poder contar aqui com duas escritoras que têm suas trajetórias distintas, mas que com certeza vão contribuir muito para esse papo de hoje. E para começar, eu queria voltar lá atrás, gostaria de voltar na infância de vocês para saber o que inspirou vocês a serem escritoras, a fazer o trabalho que vocês fazem hoje. Vocês poderiam contar um pouquinho pra gente? Tem um livro que inspirou? Alguém que inspirou? Quer começar, Janu? Eu sou de uma família de pernambucanos, contadores de história por natureza. A primeira memória que eu tenho é deitada num carro de boi, com a minha mãe do lado, a gente olhando uma árvore que tinha no sítio e ela dizendo, tá vendo o saci? Olha esse raio da moinho, ele tá chegando, olha o saci. Então eu já cresci, imbuída dessa magia de acreditar naquilo que a gente não vê, E principalmente muito fascinada pelas lendas, pelas histórias, Meu pai era um sertanejo muito orgulhoso, muito cioso da sua genealogia e dizia, na fazenda de papai Lampião não entrou, porque meu pai foi receber Lampião na porta, conversaram e ele foi embora. Então, para mim, a literatura, a contação de histórias faz parte da minha existência. Primeira história que eu consegui ler mesmo depois de alfabetizada é o livro do Monteiro Lobato, O Saci. Então, não por acaso, eu tenho uma trajetória de contadoras de história do nosso folclore, da nossa tradição oral. Na minha casa tinha cordelista, se fazia o cordel na hora, Meu pai batia numa caixa de fósforo e transformava qualquer mote que você desse numa história. Então, eu acho que não poderia ser outra coisa. A minha história é moldada, por todas essas tradições. Tenho muito orgulho de ser brasileira, descendente de pernambucanos, apesar de ter vivido aqui em São Paulo boa parte da minha vida, e ter uma madrinha italiana, nascida em Roma, que me cantava também as cantigas de niná em italiano. Então, eu sou produto desse Brasilzão que recebeu todas essas influências. Então, enfim, não daria outra coisa. Incrível! E você, Bianca? Antes de pensar em escrever ou contar histórias, eu era leitora. Eu aprendi a ler muito cedo para conseguir brincar com as meninas mais velhas. Eu morava na zona norte de São Paulo, na Coab Fernão Dias, e as vizinhas queriam todas ser professoras e eu topava ser aluna, porque eu era mais nova. Então, aos 3 anos de idade, elas me alfabetizaram. Que coisa! E aí, tudo que aparecia na frente, eu lia. E na escola, o meu maior prêmio foi quando eu estava na 2ª série e não tinha acesso aos livros da biblioteca, mas tinha ali as estantes por
série, né, naquele momento. E eu já tinha lido todas as da segunda série, estava muito triste. E aí a Lê, que trabalhava na biblioteca, me falou: Bianca, agora que você já terminou a segunda série, você pode escolher qualquer livro da biblioteca. E aquilo para mim foi um prêmio enorme, poder escolher qualquer livro para ler. Ai, que delícia! E para vocês, assim, depois de escritoras, o que é mais desafiador para vocês nessa profissão? Olha, eu acho que é sempre escolher qual história contar, porque, na verdade, todas as histórias são interessantes, né? Todas as histórias são um mote, né? Então, pensar qual história vai ser mais relevante, pensar no meu leitor, é sempre um desafio você imaginar quem vai estar ali para ler seu livro e, principalmente, como é que você favorece para que o leitor também se recrie, né? E participe da história. Então, eu acho que é isso, nesse mundo de histórias, né, em que a gente vive, qual a melhor história para contar? Muito bom. Eu demorei muito a me reconhecer escritora. Sempre escrevi. E eu tenho uma hipótese de que todo mundo que é alfabetizado, escreve. Seja para desabafar, para registrar, a gente escreve. E eu escrevia diário na adolescência, como muita gente faz, escrevia poesia que eu não mostrava para ninguém. Fui estudar jornalismo, também provocada por outra bibliotecária, Joana. Falou: Bianca, você é enxerida, intrometida, gosta de ler, de escrever, por que você não faz jornalismo? Bibliotecária sempre ali na sua história. As bibliotecárias me formaram e me formam. Eu sou muito grata às bibliotecárias, me orientam, né? A Joana me orientou a fazer jornalismo. E no jornalismo, eu comecei a escrever sobre a vida dos outros nesse lugar de repórter. Nunca tive esse desejo de ser escritora de ficção ou de pensar mesmo numa linguagem literária. Fui me apaixonando pelo jornalismo literário, mas ainda muito distante. Quando eu comecei a escrever num blog histórias vividas por mim, e minha primeira editora, Renata Nakano, me convidou para fazer um livro. Não, imagina, livro? Quem faz livro é escritor, não eu. Então demorei muito a me reconhecer escritora e acho que isso tem a ver com uma série de estereótipos que a gente costuma ter de quem de fato pode escrever ou publicar. Por muito tempo, o Brasil publicou homens, principalmente homens brancos do Sudeste. Então vai criando no nosso imaginário de que escrever não é para todo mundo. A gente não pode ser escritora. Que bom que a gente tem rompido com isso e estamos aqui, nós três agora, falando sobre literatura. Ai, maravilha! E sabe, eu sou formada em jornalismo também. E quando me perguntavam, por que você quer, né, fazer jornalismo? Porque a primeira da minha família é surgir com uma profissão dessas assim. E eu nunca soube responder ao certo, mas nessa conversa e com as coisas que vocês têm trazido, eu vejo que realmente são as histórias, né? É o conhecer, é uma coisa que não deixa a gente estagnado, não é a mesma coisa todo dia. Cada pessoa que você conversa traz um viés diferente para que você pense, repense, né? Então, é muito gostoso. Ainda não sou uma escritora, quem sabe um dia, né, depois desse papo. É como disse a Bianca, né? Todos nós somos escritores, só que uns publicam e outros não. E a Bianca falou um pouquinho também sobre as bibliotecárias que foram impulsionando ela por aí. Mas a gente sabe que a escola é um espaço propício para isso, né? Para a gente falar de literatura, para a gente falar de escrita. Qual que é a importância de trabalhar literatura desde os anos iniciais com as crianças, né? Isso faz parte também da construção, mais do que a gente estudar literatura, porque tem que estudar e estudar os livros que estão ali em alguma lista que alguém passou e disse que todo mundo tem que ler, todo mundo tem que conhecer. Qual que é a importância disso para a construção cidadã mesmo desses estudantes? O mundo em que a gente vive é um mundo letrado. Uma pessoa que não tem fluência na língua escrita, ela vai ficar distante de uma série de direitos e de uma série de possibilidades na vida dela. Então, para o pleno exercício da cidadania, para conseguir se movimentar bem nessa sociedade, você precisa ser fluente na língua escrita. E esse é um primeiro motivo pelo qual a literatura é tão importante na escola. Mas, além disso, a literatura nos apresenta possibilidades incríveis de imaginar, de sonhar, de inventar futuros
que ainda nem parece possíveis, e também de conhecer realidades, tanto aquelas mais próximas da gente. Então isso aqui está todo dia na minha frente, mas eu nunca reparei, mas a literatura me mostrou, quanto realidades muito distantes. Então a literatura, ela tem uma importância enorme para a formação de uma pessoa, para a gente conseguir aprender mais assuntos, para a gente conseguir exercer a cidadania, mas também para a gente sonhar. Ah, olha, eu sou suspeita, porque eu acho que a escola é o primeiro, eu sou filha única, então é o primeiro macrocosmo, né? Onde você se encontra com pessoas diferentes, né? Eu fui criada numa cidade pequena do agreste pernambucano chamada Garanhuns. E eu tenho uma bibliotecária muito importante na minha vida que virou minha madrinha de crisma. Era um colégio religioso. E ela me dizia isso: quando você terminar os da prateleira de baixo, você consegue ler os da prateleira de cima. Então a meta era o teto. E ela foi muito importante para mim, porque ela dizia assim: vou te apresentar os romances ingleses. Então você imagine, e lá é chamada Suíça Pernambucana, então faz frio e tal. Então eu vi o cenário, ela dizia: agora imagine que você está na Inglaterra. E ela me dizia muito isso: nos livros você pode viver quantas vidas você quiser. E eu acho que isso é inenarrável, porque de que outra maneira a gente pode viver uma outra vida além dessa? Não é? Então, eu acho que a escola tem esse papel, inclusive de nos apresentar, e a biblioteca é simbólica, né? De nos apresentar um repertório vasto, né? Onde a gente pode encontrar romances, né? Poesia, cordéis, todos os gêneros. E é a formação do nosso repertório que nos torna cidadãos mais atuantes, cidadãos que conseguem transformar o meio que vivem, né? Então, acho que a escola, de fato, é o lugar privilegiado. É claro que a família sempre tem muita influência. A gente começou aqui falando das famílias da gente, mas a escola, sem dúvida, ainda é esse lugar da diversidade, né? Do compartilhamento de conhecimento. A gente vai falar das famílias logo, logo, mas ainda nesse papo de escola, o que vocês acham que são alguns erros, se é que a gente pode falar dessa forma, que a gente ainda comete ao apresentar a literatura ou a leitura para as crianças e para os adolescentes? Eu acho que é quando a escola impõe, né, a leitura. Eu acho que uma coisa é apresentar, e acho mesmo, né, que tem alguns autores que são obrigatórios. Eu, como boa pernambucana, quem não conhece Ariano Suassuna não conhece o Brasil. Então, eu, se fosse professora, ia mandar ler o Alto da Compadecida de qualquer jeito. Então, agora, tem a maneira de se apresentar, de se fazer um convite à leitura, né? Quando a irmã bibliotecária disse que eu podia ir subindo os degraus de leitura, ela me desafiou, né? E isso foi um motivo, né, que ela também encontrou. Ela queria se enturmar, e aí foi melhor aprender a ler para poder... Então, são estratégias de apresentação da literatura que eu acho que é importante a escola incluir, ainda mais nos dias de hoje, quando a gente tem aí uma imensidão de recursos, de possibilidades, de mídias que convidam as crianças e os adolescentes a se dispersarem, né, da leitura, que a gente sabe que a leitura do livro, ela é uma leitura mais exigente, digamos assim, que nos dá a devida recompensa no mesmo tamanho do esforço. Mas é preciso que esse convite seja um pouco sedutor, né? E eu acho que a escola ainda peca um pouco de impor algumas coisas, né? Em vez de talvez saber o que vocês gostariam de ler, qual seria o tema que vocês gostariam de saber mais. Eu acho que tudo isso é uma estratégia de convite à leitura, porque tem que ser uma coisa prazerosa, não pode ser uma coisa chata. E aí, se começar a achar chato, a gente perdeu o leitor, e aí, às vezes, pelo resto da vida. Eu sou professora e eu tenho uma tendência a defender as professores e a escola. Porque parece que tudo a escola tem que resolver e resolver bem. Uma série de cobranças e às vezes sem muito recurso ou muito tempo para conseguir pensar em estratégias criativas, né? E aí, Julie, quando você pergunta qual o erro, né, a gente costuma cometer na escola, talvez um erro seja considerar determinadas leituras ou gêneros textuais inadequados,
Ou, isso aqui é o que você gosta de ler, mas isso aqui não é o melhor. Não é bom. Isso não é bom. Bom mesmo é esse outro. Puxa, se eu já desqualifico o interesse de um jovem leitor, eu estou fechando uma porta em vez de abrir. O que eu acho que pode ser muito interessante é incentivar as crianças e os adolescentes a lerem o que as pessoas quiserem ler, mas, além disso, apresentar mais possibilidades. O que eu acho pode ser interessante é, legal, vocês acham isso aqui interessante? Que bom, vou ler junto, vamos ler junto? Vamos conversar a partir desse livro aqui que te interessa? Mas esse livro me lembra um outro. Já que eu li esse com você, você topa ler esse outro comigo? Para a gente tentar ampliar repertório a partir do interesse, como já disse a Januária também, mas sem desqualificar ou sem hierarquizar. Isso aqui que você gosta não é tão bom, vamos ler algo de maior qualidade? Porque assim eu acho que a gente afasta a meninada. Vocês desbloquearam algumas memórias minhas, assim, da escola. Eu lembro que até a 4ª série, a minha professora sempre, ao iniciar a aula, e principalmente ali para dar uma acalmada nos ânimos, né, das crianças, ela levava um livro e ela lia um capítulo por dia. E aí ela apresentou alguns livros, mas um que eu nunca vou esquecer, porque foi a primeira vez que cheguei, mãe, compre um livro para mim, que era o livro da Pipe Meia Longa, e até hoje eu tenho isso, da menina com as tranças e as meias, e realmente eu acho que o meu gosto por leitura despertou aí, porque ela lia um capítulo, que era pra gente ficar vontade, com né? um gostinho ali, querendo saber mais da história. E aí eu queria que minha mãe comprasse o livro para eu ler mais rápido do que a professora contando na sala. Então, realmente, eu acho que essa abordagem com mais sensibilidade, levando em consideração o contexto dos alunos, dos estudantes, faz muito sentido. E concordo também, viu, Bianca? Eu acho que a gente não pode esperar também que os professores, Sim, né, e a escola tudo, né? resolva tudo, mas a gente também não pode negar que, como a Janu falou, é o primeiro espaço ali, um macrocosmos ali que os alunos vão poder mergulhar nesse mundo. E muitas vezes os próprios pais também têm esse preconceito, né? Eu lembro de ir numa escola que tinha uma questão que a professora tinha dado quadrinhos, história de quadrinhos, né? Como se quadrinhos não fosse literatura, né? Então muitas vezes tem uma cobrança, não, temos que ler os clássicos, né? E meu primeiro livro, o prefácio quem fez foi o Maurício de Souza, que foi um cara muito importante para a minha formação, né? A coisa dos quadrinhos tem o seu encantamento, né? E eu trabalhei com ele, eu lembro que ele dizia que entre um quadrinho e outro tinha um espaço em branco, e aquele espaço em branco era do leitor. Então isso nunca me... Eu falei, olha a possibilidade, né, que o quadrinho te dá. Então eu acho que desmistificar e tirar o preconceito. Muitas adolescentes hoje chegam aos livros pelas séries. A gente sabe que a maior parte das séries que estão aí no streaming são baseadas em obras literárias. Então, que tal fazer o caminho de volta? Vamos da série para o livro, né? Harry Potter é um desses exemplos, né? Então, eu acho muito importante se pensar como que narrativas, né? Que histórias são importantes a gente apresentar, né, para as crianças e para os adolescentes. Aí eu acho que é uma boa pergunta para qualquer um de nós, né, a tia, o tio, a madrinha, né, que histórias eu gostaria, né, que essa criança lesse e conhecesse. E aí trazendo também agora a segunda parte, né, que é a questão da família, porque como a gente falou, a escola não vai resolver tudo sozinha. Como incentivar o hábito da leitura e cultivar essa importância da literatura se a família não tem esse hábito de ler, assim? É muito por influência, ou é possível depois de adulto também? Porque eu sou mãe de um bebezinho de 1 ano e 3 meses, mas eu penso hoje e repenso muito as minhas ações sobre o que eu quero que ele aprenda, o que eu quero que ele veja. Então, com certeza, comprei já muitos livrinhos, tem lá na estante dele. É possível desenvolver esse hábito para, mesmo numa casa sem livros em que os pais não leem muito, mas desenvolver isso com as crianças? Ou é preciso a família começar a repensar também os seus hábitos ali culturais e de leitura para que esse caminho fique mais fluido e mais transparente? A minha casa não era uma casa de pessoas muito leitoras. A minha mãe, que era a pessoa que mais lia livros espíritas
que num momento da vida não eram do meu interesse. A minha avó era uma mulher analfabeta e o meu tio tinha estudado muito pouco e também não tinha nenhum interesse pelos livros. Então a minha casa não era uma casa com uma estante repleta de livros. Então, por isso também eu era uma leitora voraz de biblioteca. Quando eu comecei a trabalhar e pude comprar os livros que me interessavam, assim, nossa, uma vitória imensa. Meu sonho era ter uma estante repleta de livros comprados por mim, porque eu não tinha isso na minha casa quando criança. Mas a minha mãe sempre incentivou muito o hábito de ler. Então, ela sempre valorizou, sempre elogiou, tinha interesse. Muitas vezes aceitava recomendações minhas de leitura, lia também o que eu estava lendo. Mas a minha avó, a Apolinária, eu até escrevi sobre ela, lançando um romance numa personagem inspirada nela. Ela estava assim: minha filha, cuidado, tinha um homem na minha terra, de tanto estudar, ficou maluco. Ficou doido. Então estuda, mas não estuda tanto assim. Isso eu não recomendo que se faça, né? O incentivo, mesmo que não seja uma casa leitora, dá para incentivar o hábito da leitura. Eu acho que tem que valorizar, era uma coisa importante. A minha casa também não era uma casa de leitores, eles eram narradores. Todos gostavam muito de histórias orais, meu pai fazia cordel, mas não era uma casa que tinha muitos livros. E quem começou a comprar livro em casa fui eu. E minha mãe lia os livros que eu lia também, os romances e as coisas, mas eles valorizavam, né? Eu lembro do meu pai com um livro na mão, era a biografia de Luiz Gonzaga. E ele dizia: todas as biografias têm como é o mundo, a gente aprende nas biografias, a história, o segredo do mundo está nessas histórias que alguém já viveu. Então, assim, o que mais eu queria? E li muita biografia, que era isso, as que caíam em casa. Então, eu acho que, sobretudo, é conferir um valor ao conhecimento, às histórias, a possibilidade de compartilhar, né, essas histórias. Uma família que senta e faz uma refeição contando histórias, nem que seja como foi seu dia, já está valorizando o elemento-chave da literatura, que é o quê? São as histórias. Agora, eu acho que as famílias estão carecendo um pouco desse espaço de estarem juntos, de conversarem, né? A gente tem aí hoje pais que trabalham muito, mães solos com uma jornada de trabalho exaustiva, então fica difícil essa reunião ao redor da mesa, né? E muitas vezes é o celular, são essas outras distrações, né? E eu acho que é o momento, o ser humano gosta da fogueira no meio, uma roda, e as pessoas conversando. Aí a gente precisa entender que isso alimenta a alma da gente, né? E talvez por isso tantos casos de depressão, tantas histórias mais tristes, porque nos falta o contato com as histórias que, como dizia meu pai, nos ensinam como seres, né? Como ser humanos, né? Que é a nossa essência. E é impossível, talvez, a gente dosar esse tempo de tecnologia, esse tempo de telas, oferecendo logo um livro, porque, vamos combinar, no mundo real, se você chegar para um adolescente, me dê o seu celular e tome este livro, não vai ser uma troca que ele vai gostar e que não vai ser tão bacana. Vocês têm dicas também sobre como introduzir esse hábito para crianças mais velhas também e adolescentes, para tirar um pouco dessa atenção e voltar, como a Janu falou, para a atenção deles para uma leitura mais exigente? Eu sou mãe de 3 adolescentes hoje, o que é bastante desafiador. Agora eles fazem aniversário, vão fazer 13, 15 e 17 anos. E quando eram crianças, eram muito mais leitores do que adolescentes. Tinham muito mais interesse pela literatura, queriam saber, né, dos livros não só infantis, mas tinha o nosso momento de leitura antes de dormir, que muitas vezes a gente leu literatura adulta, de ficção, juntos. Na adolescência, isso tudo foi ficando mais complicado. O que eu tenho percebido recentemente é que eles mesmos têm percebido como a tela faz mal para eles. Me parece que a gente está num momento importante de tomada de consciência. A proibição do uso dos celulares na escola foi muito importante, porque as próprias crianças e adolescentes têm percebido como, de fato, aquela dispersão não é legal.
Meu filho do meio tem percebido como a tela, muito pouco tempo antes de dormir, atrapalha o sono dele. Ele não estava dormindo bem, eu falei, bom, o que você acha que a gente pode fazer? Vamos fazer juntos aqui uma lista? Na lista a gente colocou um chá de camomila, a gente colocou uma folhinha de lavanda e a gente colocou 1 hora sem tela antes de dormir. E isso a gente colocou juntos. Então, como não foi uma proposta minha, como não foi uma imposição, é algo que ele tem cumprido e falado como tem feito bem para ele. Esse mesmo filho, que estava um tempão sem se interessar por literatura e que lia assim o que a escola mandava de mau humor, chegou um dia extasiado. Mãe, deixa eu ler um trecho para você, deixa eu ler um trecho para você. E ele estava lendo o Érico Veríssimo. Encantado pelo Érico Veríssimo, algo que não acontecia há muito tempo com qualquer livro. Então eu tô animada com essa possibilidade de troca, percebendo como eles também vão tomando consciência de que os livros fazem falta, de que um tempo sem tela faz bem para eles. Eu não acho, é isso, né? Você tem uma escola em casa. Os meus já estão mais velhos, eu tenho um com 25, outro com 23, né? Mas eu me lembro bem do meu que tem 25, quando começaram, né, os videogames e tal, que o meu marido propôs para ele RPG, né? O jogo de mesa, onde tem muitos personagens, enfim. A partir daí, ele montou um grupo, ele tinha 12 anos, hoje tem 25, eles jogam até hoje. Essa história se perpetua. Então, eu continuo apostando nas narrativas. Eu acho que é você encontrar uma história que te mobilize, que fale. Então, eu vejo muitas famílias começando lá no streaming e depois lendo o livro juntos. Eu conheci um projeto muito bacana, na minha adolescência, li muito Agatha Christie, os livros de mistério nessa fase, que é quando você está querendo descobrir a vida. E a gente tinha um grupo que apostava quem é que conseguia descobrir o assassino antes do final. Então, tem algumas escolas com clubes de leitura de mistério, que é um gênero que, para essa faixa etária, funciona. Então, tem clubes de leitura das meninas, por exemplo, com poesias, com romances, com romances de protesto, com romances feministas. Eu acho que é achar a história, o tema, né? E a família levar isso para dentro de casa, né? E principalmente, gente, eu acho que a gente tem que falar da gente, né? Muitas vezes o espaço da família de contar sobre você, sobre o que te angustia, sobre o que te preocupa, ele está se perdendo, né? Em função dessas outras distrações. Então, sentar junto e conversar sobre você, eu ainda acho que é a fórmula que nunca vai dar errado, sempre dá certo, né? De contar o que você fazia quando você era adolescente, como era na sua época, enfim, todas essas coisas nos unem, as histórias nos unem, nos aproximam. Então, enfim, eu não tenho muitas dicas, porque eu acho que também cada família é uma família, né? Tem muitas, eu falei das mães solos, porque enfim, assisti uma mãe falando exatamente sobre a questão da proibição do celular, dizendo é fácil proibir, mas eu chego em casa, eu tenho 4 filhos, eu tenho louça, tenho almoço, tenho roupa para lavar, como é que eu faço? Eu dou um celular para eles, vocês me desculpem, porque não há meio, né? Então, acho que são muitas as realidades, são muitos os Brasis e não tem receita, mas eu acho que cada um pode encontrar a forma desse encontro se realizar. E acho que é por meio das histórias. E partir também do princípio de que hoje a gente tem essa mania de, por exemplo, quero treinar em casa. Em vez de só treinar, mas eu preciso comprar um tapete, preciso comprar um peso, quero ler em casa, vou fazer um cantinho de leitura, preciso comprar livros assim assado, fazer assinaturas de clube de leitura, uma estante para eu guardar esses livros, né? Então, eu acho que também simplificar a coisa, né? Porque, como você falou, às vezes a gente senta, vai bater um papo, no meio daquela conversa surge, olha, sobre esse assunto tem um livro que eu gostei muito, talvez você possa gostar, e sugerir, ouvir e levar em consideração, né? Aqui a gente está falando muito sobre ler e escrever, mas o ouvir também faz parte disso, né? Para vocês que escrevem para as pessoas, né, que têm os livros publicados, como é
receber, às vezes, feedbacks das coisas que vocês escreveram e fizeram a diferença na vida das pessoas, né? De pessoas que puderam ouvir vocês. E às vezes traz até insights que vocês nem tinham pensado, porque eu acredito que isso deve acontecer, né? Olha, eu não finjo costume. Eu sempre fico muito feliz. Sempre é algo assim que me enche mesmo de alegria. Eu fico muito curiosa para ler o que as pessoas pensaram, que interpretações elas têm. E muitas vezes as leituras são muito diferentes do que era a minha intenção. E muitas vezes as pessoas me perguntam coisas sobre as quais eu não tinha pensado. Ou elas me dizem algo sobre a minha escrita que, de fato, eu não fazia ideia, porque a minha intenção não tinha sido aquela. Então, para mim, é uma maravilha. Eu tenho, assim, uma relação com os livros e as personagens de ficção que eu amo, como se eu conhecesse profundamente aquelas personagens, como se elas fossem minhas amigas. Então, às vezes, eu até evito conversar muito com a autora ou autor, porque eu não quero saber, eu fico bem com a obra, não preciso daquela pessoa. Então, eu fico feliz quando uma leitora ou um leitor é generoso a ponto de falar comigo, porque não precisava, a pessoa podia ficar só com o livro. Então, eu fico muito grata quando alguém vem e me diz algo. Acho que é um retorno muito bonito que eu não costumo dar. Então, eu fico muito feliz quando fazem isso por mim. Só vale a pena, né? Eu tive o privilégio de ver o abecedário de personagens do folclore brasileiro virar fonte da série da Netflix, né? Então, quando eu pisei no estúdio para ver a gravação, né? Ver lobisomem, curupira, num outro cenário, numa outra situação, eu falei, gente, jamais poderia imaginar. Então, assim, eu penso o livro, quando eu escrevo, numa obra aberta. Muitas vezes eu vou a uma escola e eu tenho um livro que chama Amor, Perdidos e Achados, que é sobre a perda do primeiro amor. Então, é muito interessante. Eu chego lá, eles imaginam que eu não casei com aquele cara, que eu namorei assim, que eu fiz assado. Eles imaginam 1 milhão de coisas da minha vida. E eu falo, gente, que delícia isso, porque nem na minha maior delírio de imaginação eu ia chegar nesse lugar onde o leitor chegou. Então, essa é a mágica, né? E principalmente saber em que você inspirou coisas, pensamentos, né, ideias em outras pessoas, né, e que, apesar de não ser essa a intenção, isso acontece. Né? Então, eu acho que essas coisas não têm preço, né? Acho que é a razão de ser do escritor, né? Então, já que vocês começaram a falar aí também sobre os livros, vamos entrar nesse assunto. Primeiro, já não citou a série da Netflix, A Cidade Invisível, Janu escreve muito sobre folclore. Fala um pouquinho sobre as suas inspirações. Você contou lá da sua primeira lembrança com a sua mãe, mas por que insistir nessa temática do folclore? O que mais te encanta nisso? E quais são as possibilidades que você acha que podem trazer também para as crianças conhecer essa cultura que é do Brasil? Pois é, acho que tem muito a ver com esse meu orgulho, né, de ser brasileira, de estar muito confortável nesse... Eu fui estudar na Inglaterra lá, né, já me apresentaram na infância, fui lá conhecer, e eu lembro que eu dizia o tempo todo, assim, como é o meu país, como é que as coisas aconteciam aqui. Enfim, eu, aliás, peguei uma inglesa também muito atípica, que queria muito saber essas coisas, mas... Eu acho que é um interesse muito grande na minha cultura e na minha identidade. Acho que isso foi muito importante. E principalmente, né, a crença no poder desses personagens. Assim, eu lembro que quando eu entrei na sala dos roteiristas do Cidade Invisível, o Carlos Saldanha, que me recebeu, que foi o diretor da série, ele disse, vamos começar por um ponto muito importante. Eu queria saber se esses personagens existem. Aí eu dizia, existem, estão todos aqui. Você não está vendo não? Saci está sentada ali, Caipora está aqui. Porque eu, de fato, acredito que eles fazem parte do nosso imaginário. E um povo sem imaginário, um povo sem histórias, é um povo fraco, frágil. E a gente não é isso. Talvez por ter crescido no meio dos maracatus, né? No meio do carnaval pernambucano, subindo, descendo ladeira em Olinda, isso me empoderou, sabe? Eu pertenço a isso aqui. E acho que é essa sensação de pertencimento que o folclore traz. E a gente precisa recuperar. A gente teve um movimento muito grande de globalização, de Marvel, de todos os super-heróis,
que ok, tem também lá a sua figura de imaginário, todos, né, são personagens que de alguma maneira trazem lá elementos da mitologia grega, da mitologia celta, mas os nossos são esses. Então eu acho que é por isso que é tão importante a gente, é o que eu falo, o folclore não é só a gosto, gente, ele tá, né, ou a gente recupera isso para a alma brasileira, ou a gente também não se fortalece. Então, é crença mesmo, eles estão todos aqui, inclusive. E Bianca também escreve bastante sobre essa questão do pertencimento, né? Conta um pouquinho pra gente sobre como foi publicar seu primeiro livro, se descobrir aí. Eu nem vou dar muito spoiler, vou deixar você falar um pouquinho sobre isso, mas sobre como escolher o tema ao qual você escreve, falando muito sobre mulheres negras, sobre empoderamento, sobre resgate ali da sua identidade. E não foi uma escolha com consciência, foi uma necessidade. E às vezes eu sinto que eu fui escolhida para contar determinadas histórias que são minhas, mas que são de muitas pessoas. Quando eu escrevi o Quando Me Descobri Negra, eu não fazia ideia de que essa frase podia conversar com tanta gente. Eu tinha até alguma vergonha, porque é óbvio, eu olho no espelho, eu sei que eu não sou branca, eu sabia desde sempre. E aí, como assim, quando eu me descobri negra? Ué, se você tem espelho? Não, é mais complexo que isso. A construção de identidade, ainda mais num país racista como o Brasil, é algo complicadíssimo. Na minha infância, na minha adolescência, você não tinha muita referência positiva de negritude popularizada. Quem estava mais perto do movimento negro tinha mais contato com imagens a que eu não tinha acesso, que eu não tinha contato. Então eu sabia que eu não era branca, mas eu não sabia exatamente o que eu era. E eu conto no Quando Me Descobri Negra que a minha avó prendia o meu cabelo, assim, puxava bem pra trás, até não ficar nenhum fiozinho solto. E às vezes eu falava, vó, mas eu não posso usar o cabelo assim, mais solto, deixando aparecer. E ela falava, não, senão você vai ficar parecendo aquelas neguinha. E eu pensava, eu não sou aquelas neguinha? Mas eu era tão obediente que eu não falava nada, eu só ficava com essa pergunta pra mim. Quando na universidade eu escrevi um texto que tinha esse título, Quando Me Descobri Negra, eu fui compreendendo que uma série de episódios da minha vida tinham ali um elemento racial que eu não conseguia ver antes. E que quando eu tomei consciência de que eu era uma mulher negra, muito do que eu achava que estava errado na minha história, na história da minha família, no lugar onde eu morava, tinha uma dimensão de raça, de gênero. Mas não é sobre isso que eu escrevo no meu primeiro livro. Eu escrevo as histórias. Então eu escrevo pequenos episódios, ou vividos por mim, ou que eu ouvi de outras pessoas, ou que eu inventei. E me surpreendia muito, assim que o livro foi publicado, a quantidade de pessoas que dizia, eu vivi isso, ou esse livro é para mim, ou esse livro foi muito importante para eu me perceber uma mulher negra também. Tomei um susto. Falei, nossa, então realmente tem uma dimensão coletiva que eu não conseguia ver naquele momento e que hoje para mim é muito nítida. Com certeza, soma a minha experiência a todas essas outras. E a gente falou aqui de 2 universos distintos, mas que marcam muito sobre a literatura no Brasil, sobre a produção de textos no Brasil. A gente pode escrever sobre muitas coisas, temos muitas histórias para contar. Vocês acham que esse espaço para que as histórias do Brasil, de escritores brasileiros, tem sido suficiente, né? Os escritores brasileiros têm tido espaço nas escolas, e nas estantes, e nas livrarias, e nas bibliotecas, para contar suas histórias da forma como eles bem querem. Olha, eu quando comecei na literatura infanto-juvenil, estou fazendo 40 anos de carreira esse ano. Então, tem uma trajetória aí, tem uns 60 livros publicados, enfim. Não era fácil, né? Eu, então, nordestina, mulher, aí mais complicado ainda, né? Tinha que ter um Maurício de Souza para fazer o prefácio do meu primeiro livro, que senão não vai, era muito difícil. Hoje eu vejo que tem um espaço garantido já, reservado, né? Então, vozes como a Bianca, eu acho que são fundamentais, que estão trazendo outras discussões, né? Então, tem sim um espaço, obviamente poderia ser maior, claro que poderia,
A gente tem um país que, infelizmente, tem perdido leitores ao invés de ganhar. A gente tem um país onde livro é caro, infelizmente não é acessível para todo mundo. Então, a gente tem algumas dificuldades estruturais, né? Apesar de ser um país muito... Eu acho que é um país de muitas histórias, né? Onde o brasileiro gosta, né, de ouvir, de contar. Isso está na nossa alma, né? Então, isso eu acho que já favorece muito. Mas a gente tem aí um longo caminho a percorrer. O que me consola um pouco é que eu acho, pelo que eu vejo hoje, que é uma dificuldade do mundo inteiro, né? A gente tem perdido leitores, esse é um fato, né? O que a gente vai fazer com isso? Cada país está lutando aí como pode. E acho que aqui no Brasil a gente tem tido essa sorte de ter vozes como a Bianca que estão falando de coisas que ninguém pensou, de coisas que ninguém escreveu. E isso eu acho que tem trazido leitores, né? Outro dia eu conheci um coletivo de meninas que fez um documentário sobre pobreza menstrual e eu fui procurar saber o que elas estavam lendo. É uma literatura feminista, de qualidade. E aí você consegue entender por que aquelas meninas foram parar em Brasília para lutar pela pobreza menstrual. Porque elas foram sendo informadas, sensibilizadas para um tema que, vamos combinar, hein? Não tinha nem pauta. Então, eu acho que nesse sentido a gente está ganhando espaço, né? Quando a gente vê outras vozes que não são escritores homens, brancos, né, do Sudeste, sendo publicados. Então, eu gosto de olhar para o copo meio cheio. Eu também. Eu sou do copo meio cheio e acho que a gente tem muito a celebrar. Além da literatura que a gente está publicando agora, que está sendo produzida hoje, me parece um momento também importante de a gente retomar o que já foi publicado e estava esquecido. Então, eu não aprendi na escola, por exemplo, que em 1859, uma mulher chamada Maria Firmina dos Reis publicou um romance no Maranhão chamado Úrsula e que foi um sucesso editorial naquela época. Eu não soube disso quando eu estava na escola. Eu descobri isso quando eu estava no doutorado. E aquilo me causou uma indignação tão enorme. Como é que uma pessoa precisa chegar ao doutorado para saber dessa produção literária que existe no Brasil? Porque fica parecendo que não tinha mulher negra escritora. E hoje, além de a gente ter uma série de autoras e autores fazendo maior sucesso no mundo todo, a gente também tem uma retomada de quem já foi publicada antes. E isso tem sido fantástico, porque a gente consegue ler uma literatura brasileira diversa, plural, publicada no século XIX, em muitos momentos do século XX, e agora com muita força também no século XXI. Muito bom. E agora eu queria falar um pouquinho sobre essa construção até da autoestima, né, partindo desse ponto. Bianca tem um projeto Escrita de Si, queria que você falasse um pouquinho desse projeto, de onde surgiu essa ideia e quais são os próximos passos aí. Olha, eu entrei no doutorado, eu queria entender como é que as postagens nas redes sociais estavam ajudando meninas e mulheres negras a lidarem com o próprio cabelo. Era uma época em que se falava muito de transição capilar. Mas eu fui estudando mais relações raciais no Brasil, e eu que já tinha um encantamento pela Sueli Carneiro, fiquei ainda mais encantada com ela e com a obra dela, e fui ler mais profundamente a tese dela de doutorado, que virou livro chamado Dispositivo de Racialidade. E a Sueli, ela se baseia no Foucault, que diz pra gente que tudo que é poder e que oprime tem também resistência. E conforme eu fui estudando a resistência, o cuidado de si, cuidado do outro pela Sueli e pelo Foucault, eu fui compreendendo muitos modos como as pessoas negras no Brasil, principalmente as mulheres negras, resistem ao racismo. E um desses modos é a escrita de si. Seja na literatura de ficção ou de não ficção, essa escrita, que a Conceição Evaristo para mulheres negras chama de escrevivência, nos permite recuperar e produzir memórias, mas nos permite também resistir a isso que todos os dias nos mata. Então eu fui estudar a escrita de si a partir da Sueli Carneiro e do Foucault. Num primeiro momento era ali uma busca acadêmica,
mas que já estava muito presente em oficinas de escrita que eu oferecia, mesmo que não tivesse esse termo. E aí, de repente, eu me vi imersa, não só no olhar para a escrita de si, como compreendendo a minha própria produção como escrita de si. E me parece um convite muito importante para a escrita de qualquer gênero literário, essa ideia de escrever ou ler a escrita de si. O que eu achei muito interessante é porque, principalmente na adolescência, a gente vive muitos pontos, né? São muitas angústias, muitos questionamentos. E, para mim, escrever nessa época foi muito bom. A gente tinha lá os blogs, Fotolog, enfim, todos os nomes que a gente tinha, e colocava uma foto, escrevia ali. E, para mim, foram momentos muito bons. Então, quando eu fiquei sabendo desse projeto da escrita de si, eu te convidei também para fazer parte desse papo, foi justamente por isso, né? Como é que a escrita de si pode ajudar também nesse atravessamento aí das crianças e dos adolescentes para a construção não só ali de aprender a como fazer uma redação para o vestibular, mas usar a escrita e a literatura como fonte de autoestima, de se apropriar daquilo que é delas. Ansiedade é um fenômeno do nosso tempo e os adolescentes estão sofrendo muito com ansiedade. Eu não conheço nada mais efetivo para lidar com ansiedade do que botar no papel. Então, o que está te angustiando é muita coisa, eu não sei nem falar, porque tem uma coisa em cima da outra. Ótimo, então vamos listar uma por vez? Vai listando tudo o que te angustia, tudo que te... Você pode escrever quantas páginas você quiser. Escreve 30 páginas, faz uma lista enorme. A sensação que te dá depois de colocar aquilo no papel é que a sua cabeça está mais leve. Se você faz isso com uma lista, imagina você elaborando as histórias. Uma coisa que te deixou muito feliz e você quer registrar, escreve essa história, ela vai ficar ali, você não vai esquecer. Isso aqui é um trauma profundo? Escreve. Enquanto você escreve, você está elaborando. Não é à toa que na psicanálise a gente elabora ao narrar. A possibilidade da narração é uma possibilidade de cura. Quando a gente conta uma história, a gente conta de novo, a gente conta de novo, a gente vai elaborando situações difíceis que a gente viveu. Isso serve para criança, para adolescente, para adulto, para idoso, em qualquer fase da nossa vida. Seja com desejo de mostrar para alguém ou não, de publicar ou não, escrever, narrar nossas histórias nos traz inúmeros benefícios. A medicina chinesa recomenda a escrita de diário como algo muito importante para você conectar todos os pontos da sua saúde física, mental, espiritual. E é assim, uma medicina milenar que percebe benefícios físicos na escrita. Jana, você trabalha também com educação midiática, né? Fala bastante sobre isso. Como que a escrita também pode ajudar nesse contexto, né? A Bianca já trouxe um pouquinho ali sobre os desabafos, mas também tem a questão do aprendizado, né? De escrever e de colocar ali suas ideias e pensar de forma crítica e talvez ler ali e notar, peraí, alguma coisa não está certa nesse pensamento. Quais são suas experiências nesse sentido? Eu trabalhei com a escrita de textos informativos. A minha tese de mestrado, né, mais de 30 anos atrás, era sobre como o texto jornalístico, né, era sobre o uso do jornal em sala de aula e de como o texto informativo, o texto jornalístico podia ajudar as crianças a se expressarem, né? Então eu fui fazer o célebre jornalismo local, eu ia às escolas fazer oficinas com as crianças, com os adolescentes, que ao darem a notícia, né, quer dizer, quando se fazia uma pauta e eles escolhiam ali qual era o fato mais importante, eles estavam falando de si e de sua comunidade. Eu lembro bem e eu trabalhei com duas populações socioeconomicamente muito diferentes. Eu trabalhei com alguém de favela e com uma escola da Avenida Paulista. O tema era transporte público, eles escolheram isso. O pessoal da Paulista dizendo que era na época do Jânio que os ônibus paulistanos eram igual aos de Londres, que agora tinham 2 andares e etc e tal. E o pessoal de lá da favela dizendo, os ônibus são infernais, a gente leva 2 horas para ir daqui para a escola. E depois um cruzou com o outro. E foi muito importante de dizer, estamos falando daquilo que vivemos, né? Sem julgar.
que um era melhor, que o outro era mais consciente, isso não era isso, mas era, estamos falando sobre o que nos interessa, sobre o nosso entorno. E isso foi uma experiência muito importante. Eu trabalho até hoje com textos informativos, trabalho com produção de notícia, né? Tenho um clube de leitura de notícias, porque a gente é muito importante para a gente se entender também o contexto, o mundo que a gente vive, né? Então eu digo que a formação do leitor crítico, ela passa por um leitor que entende o texto, o subtexto e o contexto. Né? Isso é educação midiática, que eu não separo da educação literária, porque eu acho que o grande objetivo é ler o mundo. Né? Uma pessoa consciente, uma pessoa crítica, ela entende quem ela é a partir do contexto que ela vive. Então, a cultura aqui é uma, lá nos Estados Unidos é outra, lá na China é outra, e compreender tudo isso faz com que a gente também se compreenda e saiba também dizer qual é o nosso papel nesse caos aqui que a gente vive. Então, acho interessante você colocar as redes sociais, né? Porque eu tenho também tido contato por conta dessa história do celular nas escolas, né? De muitos coletivos de meninas socialmente desfavorecidas que dizem: isso me deu voz, o celular me deu voz, a rede social me deu a possibilidade de falar para quem nunca iria me ouvir. Né? E eu estou fazendo um trabalho também na minha comunidade, com meus pares. Né? Então, acho muito interessante, né? Ao invés da gente demonizar, como eu trabalho com isso, eu falo, gente, as redes têm sua função, nada existe por acaso. Então, acho que assim, proibir o celular foi importante para a gente colocar um freio de arrumação, mas o trabalho com as mídias digitais, ele não é apenas importante, ele é necessário, sob pena também das pessoas serem excluídas. Né? A gente tem um ecossistema digital que favorece também as múltiplas vozes. Tem discurso de ódio? Tem cyberbullying? Tem pornografia? Tem tudo isso. Mas a gente pode educar para que essas redes sejam usadas de uma maneira que seja produtivo e útil para a sociedade. E é por aí, quer dizer, são outras vozes, né? Mas eu concordo com ela. Seja no meio digital, seja escrevendo, a gente ter a possibilidade de falar de si, né, de se colocar, é fundamental. Muito bom. O tempo passou voando, eu quase nem percebi, mas antes da gente se encaminhar para o encerramento, eu gostaria que vocês falassem no que estão trabalhando. Eu sei que tem lançamentos, tanto da Janu quanto da Bianca também. Falem um pouquinho desses livros para a gente. Eu estou lançando aqui pela FTD um projeto muito, muito, muito querido, que é a primeira narrativa digital interativa que a FTD está disponibilizando. É uma narrativa de ficção numa plataforma que é a Iônica, onde tinha só livro didático. Então, a gente está estreando e foi um projeto que eu gostei muito, muito de fazer. É a história da Bicho de Palha, que é uma princesa brasileira do nosso folclore, a nossa Cinderela. E ela se encontra com uma booktuber, a Agnes. E as duas têm nesse encontro intergeracional e tantas coisas, né? Refletem sobre o que é ser menina, o que é ser adolescente, né? Todos esses dilemas que são tão importantes, e o leitor tem a possibilidade de escolher 2 caminhos. Né? Então, acho que isso foi fascinante, foi uma experiência como escritora, de escrever em 2 telas, escrever 2 narrativas diferentes, mesclar em alguns momentos, foi um desafio e tanto, mas que eu estou muito feliz, e principalmente num momento onde a gente vê em muitos lugares radicalizarem para nunca o digital. E a gente tem dito, o digital de qualidade é importante. Né? Então vamos olhar também para essa possibilidade. Então convido vocês, né? Bicho de Palha está disponível e é uma narrativa que eu acho que será importantíssima da família ver junto, cada um escolher um caminho. Então convido as famílias a fazerem juntas e as escolas também. Acho que é uma possibilidade de introduzir, né, um componente digital no currículo de qualidade com outras possibilidades e outros desdobramentos, como
a Bicho de Palha, a gente tem muitas outras princesas brasileiras que é importante conhecer. Maravilhoso! Que máximo! E por aí, Bianca? Eu lanço agora meu primeiro romance, chamado Apolinária. Sua avó. Minha avó! E essa é uma personagem, ó, até mostrar o Apolinária. A personagem Apolinária é inspirada na Apolinária, minha avó. Não é ela, né? Mas um desafio muito grande. Eu trabalhei nesse livro por 10 anos. Uau! E ontem, quando chegou em casa, a minha filha pegou e falou: mãe, mas um livro tão fino, como você ficou 10 anos trabalhando nele? A mãe não é documento. Falei, pois é, Cecília, né? A mamãe escreveu e reescreveu de muitas formas diferentes até achar que essa era a história, contada em 2 vozes, mas são 2 primeiras pessoas. Então tem uma voz da Apolinária, contando a história dela, e tem uma voz da Bianca, que não sou eu, mas é muito inspirada em mim, contando também sobre a Apolinária. Mais uma possibilidade da escrita. Mais 2 possibilidades da escrita, né, que vocês trazem. Gente, eu não sei como agradecer aqui a participação de vocês nessa nossa conversa, e tanta generosidade também em passar o conhecimento e o cuidado também. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, o mais importante não há culpados, mas há muitas possibilidades de melhorarmos o cenário que nós temos hoje no Brasil de leitores, e com certeza iniciando na escola, também priorizando esse assunto dentro das nossas casas, sem postergar, sem pensar que precisa de qualquer outra coisa para começar a educação literária desde pequeno, em casa, e a gente sabe o quão importante isso é para a construção crítica dos cidadãos. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pelo convite e pela possibilidade, né, de trocar ideias, enfim, que o podcast cresça, apareça e que a gente se encontre em outras ocasiões, nos meios digitais, nos meios físicos, porque é isso que interessa. Muito obrigada. Também agradeço demais, além de ter aprendido um monte, eu também me diverti com vocês. Ah, maravilha. Ai, gente, indiquem, por favor, os canais que os nossos ouvintes possam encontrar vocês, os trabalhos de vocês. Olha, tô no Instagram, acho que é bacana, tem o Janu_Alves lá, que é minha página, e tô no LinkedIn também, enfim, acho que nas livrarias, né, tô em 60 livros, tem bastante coisa para vocês olharem, mas principalmente, né, que vocês não só leiam o que eu escrevi, mas leiam, né, eu acho que isso que é mais importante. Entrem numa livraria, sentem, escolham, isso é o que interessa, né, no momento. E, bom, no Instagram eu sou Bianca Santana de Lua, e eu tenho um site que é biancasantana.info. Eu tento atualizar com o que eu tenho feito. Mas entrando pelo Instagram, as pessoas também conseguem acessar os links de vocês, né? Porque consegui dessa forma, então fica a dica aí para todo mundo. E nós estamos criando a tradição aqui no nosso podcast de tirarmos uma foto com as nossas convidadas para montar o nosso mural. Então, daqui a pouquinho nós vamos fazer isso, mas eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que ficaram aqui até o final, que escutaram toda a nossa conversa. Espero que vocês tenham também aprendido bastante, que tenha sido muito proveitoso. Aproveito também para pedir para que vocês curtam, comentem, compartilhem aqui o nosso vídeo, se inscrevam nesse canal, tá bom? Porque vai ter muito mais conversas inspiradoras, legais, tanto para escola quanto para as famílias. Contamos com vocês e até a próxima. Tchau, tchau!